Cheguei, moçada! Hoje o papo é legal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. Mas, gente, hoje nós vamos iniciar nossa dinâmica, tá bom? E as famosas leis de Newton, tá? Mas é lógico, para você chegar nas leis de Newton, você tem que entender todo o fundamento para chegar no conceito das leis de Newton, né? Porque não é você pensar simplesmente que foi Newton que formulou tudo, né? A gente tem um pensamento, né, até chegar nas mãos do leis de Newton. Porque a gente sabe que a física, que a ciência, na verdade era pura o que? Filosofia. Então a gente nasceu de quê? Do pensamento, a gente nasceu de uma visão aristotélica. Então a primeira coisa é você entender o conceito de movimento a partir dos conceitos de quem? De Aristóteles. Quem que Aristóteles dizia? O que ele entendia como movimento? Lembra, moçada, que Aristóteles era um profundo pensador, era um profundo filósofo. Mas eu vou logo contar para vocês. Tem certas coisas que Aristóteles introduziu na ciência que era melhor ele ter ficado aqui no cantinho dele, tá bom? Então vamos ver aqui, moçada, o conceito de movimento em cima de uma visão aristotélica. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui nesse momento. Para Aristóteles, a matéria era dividida, a matéria do universo era dividida em 4 estados. Quem é ele, professor? Nós teremos a parte sólida, a parte líquida, a parte gasosa, que seria o ar, e o fogo. Então, toda a matéria do universo seria o quê? A parte sólida, líquida, né? Nós teremos o quê? A parte do ar e a parte de quem, galera? Do fogo. E cada um desses elementos, né? Como vocês viram aí em filosofia, tinha o quê? Tinha um local pré-definido. Como assim, professor? Olha, se é puramente aqui eu abandono aqui digamos assim, uma pedra, né? Aqui você tem uma pedrazinha e aí você abandona essa pedra. A gente sabe, moçada, que essa pedra, a tendência dela é o quê? Cair, né? A tendência dessa pedra é cair e ela com certeza vai chegar onde, moçada? No solo. Mas segundo Aristóteles, por que essa pedra chegava no solo? Porque o local dela é no solo. A parte sólida tem que ficar embaixo, exatamente. Então Aristóteles defendia que o movimento dessa pedra era para baixo, porque o local da pedra ficar era realmente na parte de baixo. Então na parte de baixo ficaria o quê? A parte sólida e a parte líquida, e na parte de cima, moçada, ficaria o quê? Os gases e o fogo. Então, professor, se eu acendo um cigarrozinho, né, a fumaça sobe. Se Aristóteles naquela época explicou por que a fumaça sobe, é porque o fogo tem que ficar onde, moçada? Na parte de cima. Tá entendendo? Então você perceba o pensamento aristotélico, tá certo? Como ele é, digamos assim, errôneo, né? Mas ele é errôneo, gente, mas muitas vezes faz até muito sentido, né? Muitas pessoas até hoje ainda pensam como Aristóteles. Por exemplo, olha uma situação aristotélica que pode chamar a atenção de vocês em qualquer situação. Olha, vem para cá. Se eu tenho aqui, por exemplo, aqui, turma, né? Esse corpozinho aqui que está em repouso. Então, se está em repouso, a velocidade inicial desse corpo tem que ser quanto, moçada? Tem que ser 0. Todo mundo concorda isso? É, professor, eu concordo. Qual é a tendência natural desse corpo? É ficar em repouso, né? A tendência natural desse corpo é simplesmente ficar o que, moçada? Em repouso. Então, se eu coloco esse corpo aí em repouso, a tendência natural dele, moçada, é continuar em repouso de forma indefinida. Todo mundo concorda com isso? Sim, é um pensamento aristotélico. Agora, segundo Aristóteles, para tirar esse corpo aqui do repouso, né? Para que você consiga retirar esse corpo do repouso, era necessário a ação de quem, moçada? De uma força.
Ah, professor, mas isso aí não é verdade? É verdade sim. Para que esse corpo aqui saia, né, do seu estado de repouso, é necessário o quê? Uma força aplicada sobre ele. Isso aqui não é verdade, professor? É verdade. Mas, turma, quem era o pensamento aristotélico? Segundo Aristóteles, para que esse corpo saia do seu estado de repouso, era realmente necessário a ação de uma força. Só, moçada, que para esse corpo continuar em movimento, para que esse corpo aqui continue em movimento, segundo Aristóteles, essa força deveria estar atuando sobre esse corpo. Ah, professor, então Aristóteles dizia que para um corpo permanecer seu estado de movimento, há necessidade de uma força aplicando sobre esse corpo, para que ele não pare, né, professor? Exatamente. Gente, isso aí é verdadeiro ou isso aí é falso? Você pode até chegar no seu cantinho aí da sua casa e dizer, professor, eu acho que isso aqui é verdadeiro, né? O corpo, para sair do repouso, não precisa de uma força? Precisa. Agora, a pergunta não é essa. Eu sei que para um corpo alterar seu estado de repouso, há necessidade de uma força. Agora, turma, será que realmente ocorre a necessidade de uma força empurrando esse corpo para ele continuar o seu movimento? É esse o questionamento o quê? Aristotélico. Onde é que foi a grande falha de Aristóteles, moçada? A grande falha de Aristóteles foi simplesmente o pensamento. Ele simplesmente pensava, idealizava. Não tinha nenhum teste, não tinha nenhum experimento. Por isso que Aristóteles nunca foi capaz de identificar forças como força de atrito ou resistência do ar. Então, por isso que Aristóteles dizia, moçada, que simplesmente se eu solto um corpo mais pesado e um corpo mais leve, quem chega primeiro no solo é o corpo mais pesado. Isso é um pensamento aristotélico, porque ele não conhecia, moçada, de forma nenhuma a questão da resistência do ar. Então percebam que até hoje algumas pessoas vão acreditar de forma incrível que se eu tenho um corpo mais pesado e um corpo mais leve, o corpo mais pesado vai chegar primeiro no solo porque ele é mais pesado. Isso é um pensamento aristotélico, que a gente vai derrubar agora, moçada, com as ideias experimentais de quem? De Galileu. Acompanha com a gente aí, moçada, o pensamento de Galileu. Por que, gente, Galileu foi tão importante para a nossa ciência? Porque Galileu fez algo que jamais Aristóteles fez: experimentos. Galileu introduziu o chamado método experimental. Então, com certeza, o método experimental fez uma diferença incrível, pessoal, para o nosso estudo de movimento. Tá certo? Então vejamos aqui um dos principais experimentos de Galileu, que a esse experimento nós chegamos a aumentar, digamos assim, um conceito de movimento de um corpo. Porque até então, o que é que se acreditava? Que o estado natural dos corpos é o repouso, a tendência natural dos corpos é permanecer em repouso, a não ser que haja uma força atuando sobre esse corpo. Pensamento aristotélico. Então venha para cá para você entender, moçada, o método experimental de Galileu e o seu experimento com planos inclinados. O que foi que ele fez? Ele colocou planos inclinados, digamos assim, de várias inclinações. Aqui eu estou colocando apenas de 2 inclinações, eu acho que é o suficiente para a gente entender a ideia, Percebam que a inclinação desse plano aqui, moçada, não é a mesma desse, A inclinação aqui, ela já seria o menor. Aí, professor, o que foi que Galileu fez? Galileu, moçada, simplesmente abandonou
uma bolinhazinha de bronze, né? A certa diz a história que é uma bolinha de bronze, mas eu acho que era mais uma bolazinha de madeira mesmo, tá bom? Mas a história fala que é uma bolazinha de bronze. Então vamos lá. Essa bolazinha de bronze, né, moçada? Ela vai descer, vai percorrer essa trajetória aqui reta, né? Ela vai percorrer essa trajetória reta e vai subir. Que foi que Galileu percebeu, professor? Galileu percebeu, moçada, que essa bolinha aqui de bronze, ó, praticamente atingia a mesma altura de antes, né? Praticamente essa bolinha chegava a atingir a mesma altura de antes. Então Galileu mudou o que, professor? Alterou, né, a inclinação aqui do plano, né? Colocou um plano de inclinação que é menor e repetiu o que? O experimento. Quando ele repetiu o experimento, moçada, soltando essa bolinha de uma altura H, ele percebeu que novamente, moçada, essa bolinha chegava praticamente à mesma altura que ele tinha o quê? Abandonado. Então ele começou a pensar o seguinte: se eu retirar o atrito, né? Se eu conseguir, moçada, digamos assim, limpar essa superfície, a diminuir o máximo de atrito sobre ela. Olha, turma, se eu diminuir o atrito que existe nessa superfície, com certeza essa bolinha, ela retorna à sua altura, o quê? Inicial. Professor, o que é que Galileu estava provando até aí? Galileu estava provando até aí simplesmente o seguinte, olha para cá. Essa bolinha de uma altura H está saindo do repouso, não tá? Tá. Se essa bolinha de uma altura H sai do repouso, quando ela chegar à mesma altura, ela volta para o estado de quê? De repouso. Então, foi que Galileu provou? Que o estado natural dos corpos é o que, moçada? É o repouso. Ou seja, essa bolinha que está em repouso, a tendência natural dela é voltar ao estado de que, moçada? De repouso. O que foi que ele conseguiu provar? Que até aí Aristóteles estava o que, moçada? Correto. A tendência natural dos corpos é permanecer seu estado de que, moçada? De repouso. Aí, turma, o que foi que Galileu fez? Além de lapidar o plano, né? Além de tornar isso daqui o mais liso possível, ele foi diminuindo o que, moçada? A nossa inclinação do plano, ó. Ele foi diminuindo essa inclinação cada vez mais, até tornar ela o que, moçada? Retilínea. E aí o que foi que Galileu observou? Galileu observou, moçada, que a tendência dessa bolinha era manter seu estado de quê? De movimento. Mesmo que sobre ela não exista o quê? Uma força atuando. Eita, professor! Então aí Galileu já começou a conflitar as ideias aristotélicas. Exatamente. Lembra que Aristóteles falou que um corpo, para permanecer em seu estado de movimento, haja necessidade de uma força empurrando esse corpo? Lembra disso? Galileu não. Galileu chegou a afirmar que essa bolinha consegue permanecer o seu estado de movimento, mesmo, moçada, que a resultante de força sobre ela seja igual a quanto? A zero. Então, qual é a conclusão, moçada, que a gente tem aqui? Que a tendência natural dos corpos é permanecer o estado de repouso, ou a tendência, né, moçada, natural dos corpos é permanecer o estado de movimento retilíneo o quê? Uniforme. Lembrando, moçada, que quando o movimento é retilíneo uniforme, a velocidade ela tem que ser o quê, turma? Constante. Então, essa bolinha tem uma tendência de permanecer o quê? Em movimento. Mesmo
modo que não exista uma resultante de forças atuando sobre ele. Então esse método experimental, moçada, foi fantástico para você explicar o conceito de repouso e você atualizar o conceito de que, moçada, de movimento dentro da mecânica clássica. Beleza? Vejamos agora, moçada, de como é que tudo isso chegou e foi transportado para Newton. Onde é que Newton entra em toda a situação? Em meados disso daí, Galileu morre. No exato ano que Galileu morre, nasce quem, galera? Newton, né? Até naquela época, moçada, um poeta chamado Alexander Pope, ele chegou a escrever: a natureza e suas leis estavam ocultas na escuridão. Então disse Deus: nasça Newton, e tudo se fez luz.